Olá, boa tarde, que Deus esteja abençoando a sua vida. E aqui nós estamos então para conversar mais uma vez sobre mais um assunto para direcionar as nossas vidas e também para que nós possamos aprender a viver nesse dia a dia enquanto esperamos a volta do nosso Deus, a volta de Jesus para nos buscar. E aí essa trabalheira toda vai cessar, essa correria toda, esses dias de angústia, de lutas e por aí vai. O nosso assunto hoje, meus irmãos, é hamartiologia. E o que é hamartiologia? Essa palavra, em grego, essa expressão, ela vem do verbo hamartos, do grego, que significa errar o alvo, errar o caminho. E para nós, a nossa conotação de cristãos, de homens e mulheres de Deus, significa pecado. Se traduz para nós como pecado. E o nosso assunto de hoje, ele tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com o estilo de vida que nós escolhemos. Porque não é de hoje que sofremos com tentações, com fraquezas, com lutas e assim por diante. O texto que me fez refletir nesse tema, hamartiologia, pecado, errar o alvo, errar o caminho, você sai para andar um caminho reto e você muda de caminho, você sai daquele caminho. Você dá um tiro para acertar o alvo e você erra esse alvo. Você tem um caminho reto até esse alvo, mas você erra. Então, essa conotação de pecado para nós, ela tem a ver com a nossa vida, que deve ser reta. E eu pergunto agora, como viver uma vida reta numa sociedade torta? O texto que me fez refletir sobre isso é um texto muito conhecido nosso, conta a história de dois irmãos, Caim e Abel. Um acabou assassinando o outro por pura vaidade, pura inveja, sentimentos que não conseguiu dominar. Mas o interessante, irmãos, é o que Deus disse para Caim antes que ele o fizesse, antes que ele cometesse esse erro, antes que ele escolhesse o caminho errado. Em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7, o Senhor diz assim: se bem fizerdes, não é certo que serás aceito? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à tua porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele cabe dominar. Ou seja, o Senhor advertia Caim sobre suas fraquezas. Quando o Senhor fala que o pecado jaz à sua porta, o Senhor estava advertindo Caim sobre as suas fraquezas, sobre o fato dele não ter domínio próprio, domínio sobre os seus sentimentos. E Caim fez uma escolha. Ele escolheu dar vazão aos seus desejos, aos seus sentimentos, de forma que culminou no assassinato do seu irmão. E na sua condenação, e até teve que ser banido daquelas terras para não ser apedrejado pelo povo conforme lhes concediam a lei. E eu pergunto, numa sociedade onde nós podemos escolher o nosso estilo de vida, nós podemos ser o que quisermos ser, podemos viver da forma como quisermos, nessa sociedade, nós temos o direito de errar, porque você tem direitos. Hoje, as pessoas cometem erros e dizem: é meu direito. Eu tenho o direito de escolher como eu viver, ainda que seja um direito errado. Eu tenho direito. Eu tenho o direito de escolher meu estilo de vida, ainda que eu venha prejudicar todos aqueles que me amam, ainda que as consequências sejam tristes, mas é meu direito. É isso que o Senhor explicava para Caim.
quando ele falava sobre o pecado bater a sua porta. E o Senhor disse, se você fizer bem, não será aceito. Se você for uma pessoa reta, tranquila, cumpridor dos seus deveres, respeitador dos direitos dos outros, e se não fizeres, o pecado jaz à tua porta. Eu me lembro, irmãos, de valores, princípios morais e religiosos que me foram ensinados por meus pais. E mais tarde, de acordo com o estilo de vida que eu escolhi, de acordo com o direito que eu tinha de escolha, esses princípios, esses valores vieram bater de frente com os meus, com a minha vontade. A minha vontade era diferente do que eu recebi dentro de casa. A minha vontade, às vezes, sobrepõe a vontade dos outros. E é assim que nós vivemos, na maioria das vezes. É assim que nós procedemos, na maioria das vezes, irmãos. Então, para que nós possamos viver retos numa sociedade torta que nos dá o direito de errar e muitas vezes defende ainda este direito, nós precisamos observar valores, princípios que recebemos dos nossos pais e principalmente o que Deus diz para nós. É muito difícil quando a nossa vontade bate de frente com a vontade do Senhor, com a vontade de Deus. Quando ele fala para Caim, o pecado jaz à sua porta, e sobre ti será o seu desejo. O Senhor está falando da natureza pecaminosa que Caim e todos os seres humanos, todos nós temos. A nossa natureza pecaminosa nos apresenta o pecado como uma condição. Errar o alvo é natural, afinal de contas, errar é humano. Porém, meus irmãos, esta nossa natureza humana que nos dá o direito de errar não nos traz nenhuma solução para consertar o erro. Nos dá o direito de errar, mas não traz solução para consertarmos este erro. E as consequências permanecem e temos que conviver com os frutos, com os resultados das nossas escolhas todos os dias da nossa vida. O sacrifício de Cristo na cruz foi a solução para isso. O sacrifício de Cristo na cruz ele é diferente, irmãos, do que a sociedade impõe para nós. O sacrifício de Cristo na cruz trouxe a solução para este direito que nós temos de errar. Porque esse direito nos leva direto para a condenação. Uma vez que nos dá o direito de errar, mas não nos dá uma solução para consertar o erro. E também, tão pouco, nos ajuda nas consequências deste erro. Então, o sacrifício de Cristo na cruz nos apresenta o pecado não como uma condição, mas como uma opção. Quando o Senhor diz, sobre ele cabe a ti dominar, ou seja, o Senhor falava para Caim, o seu desejo vai ser de pecar. Essa é a sua natureza pecaminosa. No entanto, você pode dizer não. O sacrifício de Jesus, o sangue de Cristo derramado na cruz, nos dá essa condição. Então, para nós, irmãos, o pecado não é uma condição, mas sim uma opção. E aí, vem de novo a pergunta, eu tenho o direito de errar? Eu até tenho o direito de errar. No entanto, eu posso não errar. Não sou obrigado a errar. Isso não me é imposto pela sociedade na qual eu vivo. Isso me é proposto. E eu posso dizer não para essa proposta que me seja feita, seja ela qual for, desde que ela venha a ferir os valores que eu trouxe de família e os princípios morais e religiosos instituídos pelo nosso Deus, para que possamos viver uma vida reta em uma sociedade completamente torta, que nos dá o direito de errar, mas que não nos tira do erro, não traz a solução para as consequências do erro. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 23, o Senhor nos fala uma coisa interessante, quando diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas, pois afinal de contas eu posso dizer não para aquilo que é errado. Eu posso dizer não para aquilo que vem a trazer sofrimento para mim, para aqueles que eu amo, e prejuízo
para a sociedade na qual eu estou inserido. Pense nisso. O pecado não é uma condição na qual sejamos obrigados a viver. A prática do pecado é para nós uma opção. Eu devo optar por viver uma vida reta, ainda que esteja inserido em uma sociedade torta. Ficamos por aqui hoje. Deus abençoe a sua vida. Pense nessa reflexão e procure melhorar para você, para o nosso Deus, para aqueles que você ama e para essa sociedade para a qual você contribui. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.